Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O tema dessa mensagem da noite é: guarde o seu coração para Deus. E foi interessante, porque hoje, esse final de semana foi repleto de situações, ações, estresse, coisas para resolver, problemas. E aí eu pensando nessa palavra pela manhã, e falei, poxa, que bênção, falar sobre a importância da gente entregar o nosso coração integralmente para o Senhor, e não tem nada além do nosso Deus, e nós estamos aqui para agradecer a Deus. E aí eu passei por uma experiência muito interessante hoje à tarde. A gente estava se preparando para vir para a igreja, eram umas 15 para 6, e aí eu dei falta do meu telefone. Pus a mão no bolso, comecei a procurar aqui e lá, comecei a tentar ligar para ele, e estava dando caixa postal. E eu já tinha tido uma experiência de celular mergulhar há um mês atrás. Eu tinha esse iPhone 7 aqui, que vocês nem têm ainda, é super novo, não chegou no Brasil, nem nos Estados Unidos, só em Marte tem esse celular, e caiu na água, e eu precisei comprar, mas eu fiz questão de comprar um outro igual, porque eu já tinha acostumado a mexer com ele. Ele cabe 4 chips, é bem interessante a forma dele trabalhar. E aí eu troquei, tudo bem. Só que hoje o Danny Boy, ele me aprontou uma legal. Ele pegou o meu celular e jogou dentro da privada, né? Só que eu não sabia. E eu procurei pela casa inteira, eu revirei a casa. E aí por último, eu lembrei que ele estava batendo a tábua assim de tarde. Umas 5 horas da tarde ele estava batendo aquela tampa assim do vaso. E eu fui tirar ele do banheiro, mas não vi se tinha alguma coisa lá. E eu senti que o bracinho dele estava molhado. Mas eu falei, filha, pega o seu irmão, você deixou a porta aberta, pega o seu irmão, porque eu acho que ele estava mexendo na água, lava o braço dele. E aí passou. Eu falei, bom, eu já procurei em todo lugar, estou ligando, só dá caixa postal. Eu entrei no banheirinho, falei, vai que eu larguei por ali a hora que eu fui pegar ele. Aí eu pensei comigo, eu falei, não está ali. Aí eu abri assim, a pressão até baixou na hora, e a hora que normalmente eu tenho pressão boa. Eu olhei, ele estava morto. Eu apertei o botão e já se foi o iPhone 6, que eu estou pagando até abril, né? É legal, né? Na hora, meus irmãos, eu vou falar para vocês, o coração ficou apertado e parece que a gente é meio bobo, né? Na hora a gente fica chateado, a gente se aborrece, a gente é humano. E aquele que não fica aqui, atire a primeira pedra no Newton, não em mim. Mas é difícil, quando a gente sofre alguma perda, a gente normalmente fica aborrecido. Uma vez a Ana Flávia, ela era pequena, ela tinha uns 3 anos, e ela quis limpar meu carro. Eu tinha um Corsa Classic, tinha um mês que eu tinha comprado o carro quando eu mudei para Botucatu, e ela achou que o carro estava sujo. Ela pegou Ela pegou uma vassoura de piaçava e ela varreu o capô do meu carro para tirar a poeira. E aí parecia essas camisas listradas, parecia isso aqui, literalmente, só que ao contrário, tinha uns risquinhos brancos assim no meu capô, e para ajudar ela fez um desenho com a chave do carro na minha porta. E ainda escondeu a chave na gaveta de roupa dela. E ela disse que ela não tinha pego. Então quando eu passei por aquela lá, eu falei, não, agora nenhuma mais me surpreende, né? E aí a gente tem aí sempre alguma coisa nova para aprender. Por conta disso eu digo para vocês, nos próximos semanas ou meses, o meu telefone da Vivo está morto. Estou sem o WhatsApp, porque era naquele telefone, e sem tudo, porque estava tudo lá, minha agenda, só tudo estava lá. Mas com muita paciência a gente se ajeita. E por que eu estou te contando essa experiência?
porque eu vim muito triste para a igreja. E aí no caminho da igreja Deus veio falando comigo. E Deus é muito legal, né? Claro que Ele é legal, Ele é Deus, né? Mas Ele é legal até num sentido assim um pouco mais sarcástico, porque Ele começou a me lembrar do que eu ia falar hoje à noite. E aí Deus começou a me fazer lembrar do texto: guarde seu coração acima de tudo, porque dele depende toda a sua vida. E aí eu fui vindo assim, vim para a igreja, cheguei mais cedo aqui, e ainda aborrecido, fui lá imprimir o sermão, porque aí eu falei assim: meu Deus, o que eu faço agora? O meu coração triste por uma coisa estúpida. E aí eu comecei a andar pela igreja e comecei a pensar e cheguei a uma conclusão. Falei: meu Deus, será que isso vale o meu coração? Será que um telefone vale o meu coração? E aí Deus começou a ministrar no meu coração: cara, o que é mais importante, a tua vida ou algumas coisas que você possui? E a gente fica naquele choque, né? Poxa, mas é meu, eu tenho. E na verdade eu vi que não é meu coisa nenhuma, eu não tenho, porque eu perdi, acabou, tá na água lá. Agora eu enfiei num pote de arroz lá para ver se a lenda tá certa, né? Para ver se enxuga, porque diz que o arroz puxa a umidade. Vamos ver se dá certo esse negócio. O Adriano me disse que dá certo, então eu estou seguindo o conselho ali, que ele falou que o do Bruno uma vez caiu num balde de limpeza e deu certo no dele. E então, entre mortos e feridos, há esperança ainda para todos nós. E com isso eu digo para você: se eu sou alvejado por situações, entre aspas, decepcionantes, eu sei que você também é. Eu sei que você passa por decepções no dia a dia. Eu sei que você pode se frustrar por algumas situações do dia a dia. E a pergunta que a gente precisa se fazer hoje, de uma forma muito tranquila, é: será que as coisas que acontecem à nossa volta, elas devem estar acima do nosso coração? Elas devem estar acima daquilo que Deus nos constituiu? Nós somos filhos de Deus, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós fomos transformados pela graça de Deus, fomos cheios do Espírito Santo, nos tornamos templo do Espírito Santo, temos o privilégio de anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados, e de lambuja ainda a vida eterna na presença de Deus, o céu como presente, como promessa, como recompensa. E será que tudo isso que nós temos em Cristo, ou que nós ganhamos em Cristo, está acima ou está abaixo do que nós estamos vivendo hoje? Tem pessoas que perderam tudo há uns dias atrás, lá em Minas Gerais, em outros lugares, e às vezes a gente olha e vê pessoas dando entrevistas isoladas: perdi minha casa, perdi meus móveis, e parece que o mundo daquela pessoa desabou. E aí a próxima pessoa que é entrevistada diz assim: perdi meu filho, perdi a minha mãe, perdi a minha família toda na enxurrada. Os móveis a gente vai no outro dia na loja, se quiser, e compra tudo de novo. A casa, você vai trabalhar alguns anos e você constrói ela de novo. Mas a nossa vida, ela é única. A gente só tem essa vida para viver. E aí nós precisamos então agora fazer uma avaliação. E eu quero trabalhar a sequência desse texto, os versículos 24, 25, 26, para nós entendermos por que do nosso coração depende tudo, depende toda a nossa vida. Em primeiro lugar, quando nós falamos de guardar o nosso coração para Deus, nós precisamos purificar os nossos lábios. E eu fui tentado, e eu estou falando aqui da minha vida hoje para te ajudar, para você não se sentir tão culpado.
olha para a vida desse pecador miserável aqui, fica mais fácil para você. Eu fiquei com vontade de gritar na hora que eu estava nervoso, e eu estou rouco. Eu falei, se eu gritar eu não prego, eu já pensei, né? Mas na verdade eu, quando fico aborrecido, eu me calo, e fico extremamente calado, e não quero falar com ninguém, eu quero ficar pensando para me acalmar. Isso em qualquer situação da vida, qualquer área que for, eu sempre reajo dessa forma. E o que ocorre? Na hora, me deu vontade de falar tudo o que eu estava querendo ali, e achar culpados para aquela situação. E eu quase até tentei achar uma responsável. E aí depois eu dei um abraço na Letícia e falei, ô filha, vamos lá. Ela esqueceu a porta do banheiro aberta, que ela nunca podia esquecer, porque a gente conhece o Danny Boy, e ele invade qualquer espaço que a gente deixa aberto. Mas na hora, eu dei vazão a algo que eu nem falei nada demais assim, eu só me calei, mas aquele me calar para mim foi mais pesado do que se eu tivesse falado alguma coisa. E depois Deus foi mostrando para mim, será que vale a pena você perder a sua paz, abrir a sua boca por algo que passa, por algo que é passageiro, por algo que você tem hoje e de repente amanhã você não tem mais? Será? Será que vale a nossa paz? Será que vale a nossa vida? E aí eu dou um exemplo para você. Quantas pessoas morrem todos os dias em discussão de trânsito? Porque quando acontece a discussão, o corajoso grita sem nada, o covarde saca uma arma e atira. E quantas pessoas morrem por causa disso? Porque talvez ralou o carro, porque bateu, porque o cara te fechou, e aí você quer matar o cara, e de repente você perde a sua vida. O nosso coração precisa estar guardado referente aos nossos lábios. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Então, parece que o escritor, o autor bíblico, ele vincula, ele linka a ideia daquilo que eu falo com aquilo que eu sinto. Porque no nosso coração estão as nossas emoções, a nossa vontade, tudo aquilo que nós sentimos está envolto do nosso coração. E quando nós falamos aquilo que não deveríamos ter falado, que não devíamos ter falado, a gente se contamina. E olha o que diz o versículo 24: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. E quando a gente perde a paz, a maldade toma conta do nosso coração. Quando você perde a paz por alguma dificuldade, um problema, uma situação, uma afronta, uma humilhação, a primeira reação natural que cada ser humano costuma ter é agir com um instinto, e o instinto de defesa do ser humano é o ataque. E você pode fazer uma avaliação no teu coração, todas as vezes que você foi afligido, humilhado, atacado por alguém ou por alguma situação, a tua primeira reação foi atacar, se defender atacando. Agora eu digo para você, quando o escritor lá em Provérbios, também no capítulo 10, versículo 32, olha o que ele diz: os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. E eu acredito que nós aqui podemos nos encontrar no meio desse contexto. Eu não acredito que nós somos totalmente justos. Nós somos justificados pela graça de Cristo, pela fé em Jesus, mas nós não somos 100% justos. Mas também eu acredito que nós não somos 100% ímpios, perversos, como o texto orienta. Eu acredito que nós temos a condição, com a graça de Deus, de nos colocar no meio, onde nós temos a oportunidade de avaliar
como nós vamos reagir e agir diante das situações e das questões que acontecem todos os dias da nossa vida. De acordo com o que a gente fala, nós corremos um grande risco. Já ouviu aquela história que quando você fala alguma coisa, é a mesma coisa que você pegar um travesseiro de pena de ganso, você abrir a costura da parte de uma das partes, e numa montanha super alta, e chacoalhar no meio de um vendaval de 100 km por hora, eu não sei nem como você vai conseguir ficar parado ali nesse vento, mas aquelas penas que se espalharem, meu querido, nunca mais você consegue recuperar. Essa é a palavra que a gente muitas vezes lança. Tem coisas que nós vamos falar que nunca mais vai ter volta. Pode ter superação, pode ter o conserto, mas o que eu falei está falado, já está dito. Um pastor conhecido meu, ele compartilhou uma vez, há uns anos atrás, nós estávamos pregando num congresso na Bahia, e ele disse algo para mim muito interessante, que uma vez ele disse algo que ele nunca deveria ter dito. Ele estava tendo uma DR mais ou menos forte com a esposa, e a esposa dele chegou e disse para ele assim: o que você acha do nosso casamento? E ele respondeu: eu acho que foi um grande erro. E ele contando para mim, ele disse: Rubinho, foi feio. Foi feio de ver. Ele falou: eu demorei meses para restaurar a confiança da minha esposa, e eu não tinha feito nada de errado. Nós estávamos discutindo por conta de uma questão que estava nos atormentando no nosso relacionamento. Mas quando eu disse que nós tínhamos cometido um erro, que aquilo tinha sido um erro, eu destruí o coração da minha esposa. E às vezes as nossas palavras, elas têm esse poder. Tiago diz que nós podemos proferir tanto bênção quanto maldição. Nós podemos tanto alegrar o dia de uma pessoa, como nós podemos destruir o dia de uma pessoa. E a maneira como a gente fala é crucial para isso. O teu coração, ele vai estar cheio de coisas ou de sentimentos na medida que as tuas palavras estão sendo ditas todos os dias. Aí você vai falar assim: pastor, de onde você tirou essa maluquice? A Bíblia tem um texto, se você souber acertar o endereço, aí o Newton vai pagar um sorvete hoje para você. Que diz assim: a boca fala o que está cheio, o coração. Agora, onde está escrito? Você não pode procurar com o celular. Bom, só, enquanto eu estiver falando aí, vocês podem procurar o texto. Se achar, pode levantar a mão aí. Nós vamos fazer quase que uma escola dominical aqui. Se você achar o texto, o Newton vai pagar um sorvete do Mobiliza para você nessa noite. Mas o texto diz assim, que a boca fala o que está lá dentro. Então, uma das primeiras questões que a gente tem que avaliar se o nosso coração está realmente rendido a Deus, é baseado naquilo que nós estamos falando. E o salmista diz assim, algo interessante. Ele diz: põe um guarda, Senhor, na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. Os nossos lábios, eles têm a capacidade de levar uma pessoa à salvação em Cristo, mas também de mostrar o caminho da condenação eterna para uma pessoa. Então a primeira coisa que eu quero deixar para a gente pensar juntos é: como estão os nossos lábios? O que tipo de palavra está saindo da tua boca? A verdade ou a mentira? Palavras de bênção ou só palavrão? Só palavra ruim, só palavra de maldição? Meu irmão, o que você botar para fora com a tua boca vai se tornar realidade na sua vida.
A Bíblia diz assim que aquilo que o homem imagina, ele é. Então o que você nutre no seu coração, você se torna. Pior, nós temos a capacidade de transferir isso para quem está à nossa volta. Sabe aqueles pais que costumam falar bem legal com os filhos? Seu burro, seu idiota. É o que você está profetizando para o seu filho. E ele vai se tornar isso que você está falando. Porque você está dizendo isso, você é uma autoridade na vida dele, você é pai, você é mãe. Você está dizendo no mundo espiritual que ele vai se tornar isso. Pastor, mas a graça de Deus não pode livrar meu filho? Pode, tenho dúvida. Mas Deus concedeu aos pais a autoridade para orientar e para abençoar os filhos. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê claramente o maior desejo dos filhos era receber a bênção dos seus pais. Qual foi o desespero de Esaú? Foi não ter recebido a bênção da primogenitura, porque ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilhas. Ele estava com fome. Ele deu lugar para a carne dele. Dá uma pregação aqui, falar de Jacó e Esaú, dá uma mensagem legal aqui um dia, quem sabe. Mas o fato é, Esaú chorou porque Jacó falou para ele: cara, o que eu passei para o seu irmão está passado. O que eu proferi na vida do seu irmão já está proferido. Agora tá, eu vou te dar uma bênção aqui, vem cá. Você vai ser próspero, vai ser numeroso, mas você vai servir seu irmão. Pai, não tem mais nada para mim? Não, não tem, meu filho. Vai com isso aí. Quando a gente vê Abraão abençoando Isaac, você vê da mesma maneira. Você vê na palavra de Deus tantas vezes isso acontecer. E aí você diz assim: ah, mas isso é lá no Antigo Testamento, eu já estou na época da graça. É claro, a lei, meu querido, ela não vai surgir efeito para a tua vida, porque a graça, ela está acima da lei. Mas princípios de valor espiritual e que trazem resultados importantíssimos para a nossa vida, têm a sua importância tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E você precisa aprender a valorizar isso. Tem princípios na Bíblia que são inegociáveis, você não pode negociar. Olha só que interessante. Tem uma segunda questão aqui quando a gente fala do coração. Olhe sempre e somente para Jesus. Versículo 25 de Provérbios 4 diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Esse texto eu quero fazer uma ponte para Hebreus, que diz que nós devemos ter o nosso olhar fixo, fitar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz que eu tenho que olhar sempre para Jesus. E o escritor aqui, Salomão, aqui em Provérbios 4, ele fala mais ou menos parecido, mas ele diz: olhe sempre para frente. E eu acho interessante essa ideia de olhar para frente. Eu citei o texto, Hebreus 12, esse texto que eu citei, 1 e 2, vamos ler aqui, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor aos Hebreus está dizendo: continue correndo, siga na direção do que Jesus tem para você. Não olhe para os lados, não olhe para as situações da vida, para os problemas, para as adversidades. Olha para o Cristo, olha para o Senhor da igreja, olha para o Senhor da tua alma, porque Ele vai dar condições para que você siga no melhor caminho. E quantas vezes a gente é tendencioso a olhar para outras direções?
Aqueles dois no caminho de Emaús pararam de olhar para Jesus, porque eles estavam só querendo enxergar Jesus com os seus olhos. Eles não estavam dispostos ainda, quem sabe, a crer em Jesus como o verdadeiro Messias ressurreto. E eles estavam tristes, não estavam? O texto sugere lá no final do Evangelho, eles estavam tristes, caminhando, e Jesus se aproxima, mas eles são impedidos de reconhecer Jesus. E aí, por uma série de fatores, quem sabe a incredulidade, a tristeza, a decepção no coração deles. E aí Jesus começa a ministrar para eles e começa a falar, e chega uma hora que Jesus fala: mas não tinha que acontecer isso aí com o Messias? Sim, mas nós esperávamos que ele fosse ser rei de Israel e tal. E de repente Jesus foi embora. E aí eles voltam correndo para os discípulos, o texto mostra. Eles voltam correndo, porque agora eles tinham uma novidade para contar para os apóstolos, porque eles tinham caminhado com Jesus ali na estrada, e agora a vida deles já não era mais uma vida de voltar para Emaús, de voltar para uma velha situação, de olhar somente para as decepções, mas agora eles estavam retornando, convertendo o seu caminho em direção aos apóstolos, para contar para eles que o Cristo havia estado com eles. Parece que é uma coisa tão simples, mas aquela situação mudou a vida daqueles dois homens. E o nosso olhar para Jesus, ele muda a nossa história completamente. Dou um exemplo para você. Vamos supor que você tinha, vamos à época do governo lá do Collor, quando ele congelou as contas de todos os brasileiros e tomou a grana da galera, e nunca mais voltou direito esse dinheiro do jeito que era. Para alguns voltou, para outros não. E aí, vamos dizer que você tinha lá 10 milhões na conta, dinheiro de hoje. E aí você não tem Jesus. E aí o governo foi lá e tomou os seus 10 milhões e te deixou com 100 reais na conta. Quem não tem Jesus faz o quê? Se mata? Arranca os cabelos? Vai lá no banco, lá achando que a culpa é do banco, e joga um paralelepípedo na frente do banco para arrebentar a porta, e vai preso ainda? Quem não tem Jesus tem todas as razões do mundo para se desesperar, porque a sua fonte de riqueza, a sua segurança estava ali e de repente acabou. Agora eu penso comigo assim: eu estou com os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Eu perdi algo, mas para onde eu olho é maior do que para onde eu perco. Porque as minhas perdas humanas, as decepções que eu vivo durante essa vida, elas não têm o mesmo peso do que a eternidade. Qualquer sofrimento que nós vivenciamos hoje não tem em nenhum momento como comparar com aquilo que Deus já nos propôs na eternidade. Agora, é importante eu entender que se eu continuar olhando para Jesus, a minha vida ela vai ter uma direção totalmente diferente. Eu preciso olhar para Jesus não pelas coisas que eu possuo, mas por aquilo que Ele me concedeu pela sua graça. Eu preciso olhar para Jesus não porque eu preciso de alguma coisa dele, financeiramente falando, materialmente, profissionalmente. Não é por isso que eu tenho que olhar para Jesus, porque trabalho passa, dinheiro passa, saúde passa, tudo passa. Só que o amor de Deus ele permanece para sempre. Então, se eu olho para a direção certa, se eu estou olhando para Jesus, se eu estou focado no Cristo, eu vou passar por aflições. Lembra que Jesus já deu a dica lá em João 16:33? Quem sabe esse texto aí? Quem diz para mim esse texto aí? Vai ganhar um sorvete. Aí é que diz o texto que fora ficam os cães, né? Não os gatos, né?
Sei lá, se o gato gostou de vir na igreja, o que eu vou fazer? Já é a segunda vez que ele nos visita. Jesus disse, você falou, Cris, aí? Vamos lá. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão Zé Antônio, Deus abençoe. Você vai pagar um sorvete para a Cristina hoje. É assim, você vai abençoar, os irmãos se abençoam, todo mundo mata a sede, sai refrescado e abençoa o recurso que a gente investiu no Mobilize e volta aí, né? Quem achou? Você achou, Marciano? Então deixa eu pensar aqui. O Marcelo. Ah, o Nilton que ia pagar, né? Nilton, parabéns, Deus te abençoe. Sorvete, ele escolhe o sabor ainda, viu? Ele escolhe o sabor ainda. Ó, pior que está até citado, não dá para fugir, Nilton. Perdeu. Ganhou, na verdade, você não perdeu, você ganhou a oportunidade de abençoar o Marciano. Terceiro lugar, quando nós falamos de guardar o nosso coração para Deus, uma das áreas que mais me preocupa e que o texto orienta também é cuidado com os maus caminhos. E por que eu digo cuidado com os maus caminhos? Versículo 26 de Provérbios 4 diz, olha o que ele diz: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Agora, por que eu tenho que olhar bem para onde eu ando? Que negócio é esse? Que sentido tem isso para mim? Aí eu vou para um outro texto, que aí não está ali ainda, mas se você souber citar ele para mim, não põe lá, Alex, não me prejudica, segura aí um pouco. Salmo 119, 105, o que diz? Quem sabe? A tua palavra e luz para o meu caminho. Ganhou um sorvete, Guilmar, deixa eu ver quem aqui. Candiba, você vai pagar um sorvete para o Guilmar hoje, Deus abençoe. O casal vai tomar um sorvete à luz das estrelas hoje, olha que romântico. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está dizendo, olha, o que me dá a direção, o que me mostra o caminho que eu preciso seguir, é a tua palavra. É ela que vai iluminar o meu caminho. E quando ele diz caminho aqui, ele está dizendo vida, ele está dizendo rotina, decisões que vão nos nortear sempre. E se a palavra de Deus, meu irmão, não for suficiente para o teu caminho, para iluminar os teus passos, então está muito difícil, porque a Bíblia é absoluta em nos dar a direção certa. E ele diz, olha, veja bem por onde você anda, presta atenção, que tipo de caminhos você está trilhando na sua maratona cristã. Jesus, ele já separou o melhor caminho, quando ele disse lá em João 14,6 o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus está dizendo, olha, eu sou a estrada que vocês precisam percorrer a partir de agora. Vocês antes andavam por várias estradas. Paulo estava andando por uma estrada chamada Estrada Caminho de Damasco. Só que aí Jesus tirou ele da beira do caminho, da estrada da vida, e colocou ele na estrada do Senhor da vida, do Autor da vida. E agora Paulo não andava mais à beira do caminho na estrada de Damasco, ele andava agora em Cristo. Então, quando eu digo que nós precisamos ter cuidado com os nossos caminhos, é porque muitas vezes nós estamos tomando decisões todos os dias que podem estar comprometendo o nosso coração na presença de Deus. E se o teu coração se comprometer, tudo está comprometido. Quer ver uma coisa interessante? A quarta colocação é uma sequência da terceira, porque eu disse para você, cuidado com os maus caminhos. Agora eu digo para você, nunca saia do caminho. Porque às vezes a gente anda por muitos caminhos,
Mas o caminho, o Cristo, é a única direção clara para as nossas vidas. E você e eu precisamos guardar no nosso coração. Olha o que ele diz agora do versículo 27 de Provérbios 4: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Ele está dizendo assim: todas as vezes que você nortear as tuas decisões pelo teu coração e não pelo coração de Jesus para você, você vai se dar mal. E não porque Deus deseja que você se dê mal, mas é porque Deus sabe que as nossas decisões, elas são limitadas. O meu olhar, ele é limitado. Eu estou olhando para o meu amanhã, quem sabe, para as minhas próximas horas de vida. Deus conhece a eternidade. Ele sabe desde a queda do homem. Vou piorar um pouco. Desde a criação do mundo, o que nós vamos viver hoje. Porque Deus não estava vivendo lá atrás, Ele sempre viveu absolutamente tudo. Porque ser eterno significa estar fora da cronologia humana, fora da expectativa humana do hoje, do amanhã, do ontem. Deus sempre foi, é e vai continuar sendo Senhor e conhecedor de todas as coisas. Então quando eu digo para você, nunca saia do caminho, é porque esse caminho te leva para o lugar certo. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 10, ele disse duas coisas maravilhosas. Ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim entrará e achará repouso e será salvo. E ele diz na sequência: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Ele é a única alternativa no que diz respeito, Jesus, no que diz respeito à nossa salvação, a nós nos livrarmos da condenação eterna, para nós podermos viver agora como filhos de Deus, como herdeiros do dom da graça de Deus, que foi aberto, presenteado para todas as pessoas que decidem crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. O que eu deixo para você agora como uma pergunta para você refletir. Nós falamos sobre os nossos lábios, falamos também sobre o nosso olhar, falamos sobre os nossos passos. E agora, por último, e já não dentro dos tópicos aqui, mas dentro de uma ideia de reflexão, eu quero perguntar para você: como está o seu coração? Como está o seu coração diante de Jesus? Como é que Jesus está vendo o teu coração hoje? Como é que está a sua vida? Se o seu coração estiver bem, se o teu coração estiver nas mãos de Jesus, está tudo certo. Agora, se o teu coração estiver triste, amargurado, trincado pela vida, pelas dificuldades, pelas situações que estão acontecendo, e você está chegando à conclusão do seguinte: pastor, olha, meu coração está mal, eu preciso de um toque de Jesus no meu coração, para que o meu coração possa ter uma nova expectativa. Sabe, para mim o que é mais triste não é ver uma pessoa passar por problemas e por lutas, porque viver dessa forma é ser humano. Jesus disse que a gente ia passar por dificuldades, por aflições. Ele nos garantiu isso, não como uma ideia de nos ver de forma ruim, de proferir o mal para nós, mas Ele nos disse isso porque é a verdade, é a realidade. E Jesus nunca nos omitiu absolutamente nada de como seria a nossa vida. Agora, quer saber o que é mais triste? É eu dedicar todo o meu coração para viver focado em amarguras, em vez de bem dizer, mal dizer, em vez de andar na direção certa, no caminho certo,
eu começar a escolher os meus próprios caminhos. E sabe por que eu digo que isso é triste? Porque isso vai fechando cada vez mais o nosso coração. Isso vai cada vez mais nos tornando amargos de alma. E uma pessoa que fica amarga de alma, ela não tem mais prazer de vida para viver. Por uma pessoa que está amargurada de alma, a morte é mais satisfatória do que a vida. E Deus, Ele não tem planejado para nenhum de nós vivemos amargurados, vivemos presos aos problemas, às lutas, às dificuldades. Deus quer te dar uma nova perspectiva de vida. E Jesus disse lá em João 8, que se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Se tem algo que Jesus sempre deseja fazer por nós, é nos ver livres de qualquer amarra que o pecado esteja tentando trazer para nós, de qualquer situação adversa, de qualquer dificuldade. Se o Filho veio para nos dar liberdade, então, meu irmão, minha irmã, desfrute dessa liberdade, desfrute dessa oportunidade que Jesus está te dando todos os dias, para você viver algo novo na presença dEle. Talvez você pastor Marcelo Gomes falou ontem lá, numa das ministrações, talvez você pode estar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, Gabriela. E você não quer mudar. Você sabe que tem coisas que precisam ser alteradas no teu coração. Ah, mas eu nunca gostei de tal coisa, então eu nunca vou gostar. Eu nunca respeitei tal coisa, então eu nunca vou respeitar. Eu nunca fiz tal coisa e eu nunca vou fazer. Meu irmão, Deus tem coisas melhores para o teu coração, para a tua vida. O que é mais fácil? Você viver na dureza que o teu coração se tornou pelas lutas e pelos problemas? Ou você dizer, Deus, o negócio está difícil para o meu lado, não estou legal, mas eu creio que o Senhor tem condições de tornar as coisas melhores para mim. A situação muda de figura.